presentes nesta manhã de domingo em nosso santuário diocesano Santo Antônio, aqui em Franca. E queridos irmãos e queridas irmãs, que todos os domingos neste horário acompanham a Santa Missa pela rádio difusora e pelas nossas redes sociais. O tempo da Quaresma, que começou na última quarta-feira, com a celebração das cinzas, é um período favorável, especial, da graça de Deus na nossa vida, pois nós somos iluminados pela palavra de Deus, de modo particular, pelas orações, pelas nossas devoções, pela confissão. Nós somos iluminados a mudar nosso pensamento, nosso coração para melhor, a fim de podermos experimentar aquilo que todos os domingos, de um modo ou outro, nós vamos escutar. É preciso converter a vida para estar mais perto de Deus e mais próxima do nosso próximo. E às vezes a gente pensa que o tempo da Quaresma é um tempo que causa um certo desconforto, um medo dentro de nós. Não! Vejamos, logo no primeiro domingo da Quaresma, a palavra de Deus, que foi proclamada na missa agora, ela nos fala de alegria. De que modo que ela nos fala de alegria? Logo na primeira leitura, os versículos anteriores vêm nos contar sobre o dilúvio. Deus tinha criado tudo de uma forma tão plena, perfeita, que a própria Bíblia chamou de paraíso. Mas a humanidade se desgarrou de Deus. A humanidade abraçou o pecado. Isso desagradou a Deus. O dilúvio representa o momento que Deus limpa todo o erro da humanidade. Preserva na arca 8 pessoas com animais. Os animais que estavam ali para depois perpetuarem sobre a face da terra como as pessoas. Mas chega um dia que o dilúvio acaba e Deus diz: nunca mais haverá dilúvio sobre a terra, porque Ele estabelece um sinal do seu pacto, do seu amor, da sua aliança com o seu povo, como a primeira leitura nos falou. Colocou um arco, e nós aprendemos a chamar de arco-íris, bonito, e todas as vezes que tem uma grande chuva e depois imediatamente o sol aparece, forma-se um arco, e esse arco dá a impressão que ele está conduzindo a terra inteira que nós conseguimos enxergar naquele momento. Esse sinal, queridos irmãos e irmãs, mostra que Deus nunca abandona seus filhos, que em todos os dias e em todas as horas, o arco de Deus está nos amparando, nos fortalecendo, iluminando, conduzindo nossa vida. E queridos irmãos e queridas irmãs, quantas provas a gente tem dentro da própria vida, em momentos difíceis,
pelos quais passamos, e Deus, nós o percebemos dentro da nossa vida, pois nós conseguimos ficar em pé naquela situação difícil que enfrentamos ou estamos enfrentando, porque tem alguém que nos sustenta. É Deus, o nosso Pai, que está sempre conosco, nos fortalecendo. Deus, meus irmãos, quando nos vê no pecado, na miséria, na destruição, Ele não abandona ninguém, mas Ele restaura as nossas forças, como São Pedro falou na segunda leitura, que o Filho de Deus veio à terra, entregou-se em favor da humanidade para salvar a todos, sem distinção. Isso não traz alegria? Claro que traz alegria. Traz alegria de ter a certeza e experimentar dentro da nossa própria vida que Deus nos coloca no seu colo de misericórdia e nos ajuda hoje, sempre e cada vez mais. Mas quando eu experimento o valor da conversão diária, eu preciso pensar, eu não posso ficar agarrado ao meu passado, ao meu temperamento, às minhas coisas, dos prazeres da terra, e achando que Deus dá jeito para tudo. Deus é misericordioso, mas Deus quer a gente renovado, Deus nos quer transformados. Cada vez que a gente recebe algo bom de uma pessoa, a gente fica feliz. E às vezes nós pensamos, nossa, eu preciso ser melhor, a exemplo dessa pessoa que me ajuda. E diante de Deus, que está toda hora, em todos os segundos da nossa vida nos ajudando, nós precisamos melhorar, nós precisamos transformar o nosso coração para podermos ficar sempre mais perto de Deus. E quando nós ficamos perto dele, nós ficamos perto do próximo, ou seja, das pessoas que estão necessitadas e que Deus também nos faz encontrar ao longo da vida. Por isso que São Pedro disse na segunda leitura, é preciso passar pela situação da vida da graça que o batismo nos traz. Mas o mais importante, que traz uma grande alegria ao nosso coração na segunda leitura, é que Jesus veio à terra para salvar a todos. Só não encontra a salvação quem não quer ficar com Deus, quem não quer assumir a luz de Deus dentro da sua vida e prefere ficar no meio das trevas. Aí é escolha pessoal. Eu sei quem é Deus, o que Ele é para mim, e eu estou escolhendo outro caminho, o caminho da destruição. Então a nossa alegria está em permanecermos perto de Deus. O Evangelho nos mostra Jesus no deserto, e ali ele passa 40 dias, sendo tentado por Satanás, mas não se sujeitou a ele, e sendo conduzido pelos anjos de Deus, e ali estavam ao seu lado os animais selvagens, ou seja, os animais ferozes, que viviam ao lado do Senhor, sem ameaçá-lo. 40 dias na Bíblia significa uma vida inteira. Jesus passou pelo deserto, e nós todos que estamos no mundo também passamos
por diversos desertos. Deserto, meus irmãos, são as situações que estão na nossa mente, no nosso coração, que mostram que nós estamos entristecidos por isso, por aquilo. Quando a gente tem mágoas vivas dentro do nosso pensamento, nós estamos num deserto. Quando nos falta aquilo que é essencial para viver, nós estamos no deserto. Quando nós praticamos algum tipo de maldade, nós estamos no deserto. E o deserto nos torna frágeis, nos torna tristes. A gente passa a julgar, nós passamos a condenar, nós ficamos entristecidos com Deus e não aceitamos a sua vontade, a sua história dentro da nossa vida. Enfim, tudo errado vai acontecendo e nós somos muitas vezes e sempre tentados a seguir o mal e não assumir o bem, que é Jesus. Mas o Senhor veio dizer hoje para nós, através do Evangelho: mesmo você vivendo no meio do mundo, e esse mundo querendo roubá-lo da graça do Pai, escolha a graça do Pai. E não viva nas coisas do mundo. Não experimente o ensinamento da maldade. Fuja dos pecados. Busque uma vida melhor. Busque sinais de santidade, porque você está no colo de Deus. Todos nós estamos no colo de Deus. Só se a gente quiser sair desse colo, nós saímos. Do contrário, não. Nós sempre estamos no colo de Deus. Então, que a graça do Senhor seja hoje sempre o nosso sustento. E quando nós estamos junto de Deus, escolhendo o seu caminho e trabalhando muito nosso pensamento e coração para que vivamos os seus ensinamentos no dia a dia da nossa vida, nós temos a alegria de experimentar a presença de Deus no nosso coração. Então, meus irmãos, eu encerro a homilia lembrando para todos nós que hoje Deus coloca diante dos nossos olhos uma palavra: alegria, no primeiro domingo da Quaresma. E se por acaso eu chegar perto dessa frase escrita alegria, e se eu rasgasse esse papel, eu enxergaria logo em seguida o amor de Deus, a presença dEle, a paz, o paraíso que Ele quer me oferecer aqui dentro, para eu poder estar sempre com Ele, como a campanha da fraternidade nos ensina, viver uma amizade social. Quantas guerras, quantas maldades, quantos prejuízos nós conseguimos causar uns aos outros. Quanta raiva às vezes nós temos dos outros, ódio, vingança. A amizade social nos lembra aquilo que a Sagrada Escritura diz: vós sois todos irmãos e irmãs, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Que nosso pensamento fique mais manso e as nossas atitudes também. Não é concordar com o erro, mas é ter a mansidão de Jesus na sua vida.